Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O setor têxtil é o segundo maior empregador da indústria de transformação, com 1.300.000 postos no Brasil. Mas mudanças nas relações de trabalho estão tecendo uma nova realidade nessa atividade que ainda depende muito das mãos humanas para sobreviver. Para discutir as principais questões trabalhistas na indústria têxtil, vamos conversar com a juíza do trabalho Maria Beatriz Vieira Gubert. Nossa convidada atua há 4 anos em Blumenau, um dos principais polos do ramo no país. Juíza Maria Beatriz, muito obrigado por ter aceitado conceder essa entrevista. Bom, a senhora, como nós já falamos na abertura, a senhora já atua desde 2006 como juíza titular no município catarinense de Blumenau, julgando ações exatamente contra empresas têxteis, entre outras naturalmente, mas com uma grande incidência de empresas têxteis. Eu pergunto, quais os principais problemas enfrentados pelo trabalhador nesse setor? Blumenau, como um grande polo têxtil do Brasil, enfrenta um grande número de ações, principalmente relacionadas a questões de assédio moral, LER, DORT, em função do trabalho de costura, e também ações relacionadas a discussões pertinentes à jornada e outras do gênero. A principal questão que nós abordamos lá no dia a dia das varas de Blumenau, das 4 varas de Blumenau, é a questão da responsabilização das facções. Certo. E a questão da responsabilidade do tomador de serviço também. Bem, nós fizemos aí um levantamento e descobrimos que 1 em cada 3 ações trabalhistas ajuizadas nas varas de Blumenau são relacionadas justamente ao setor têxtil. Qual o motivo dessa grande incidência? Bom, o primeiro é porque grande parte dos trabalhadores produtivos de Blumenau trabalham em empresas de natureza têxtil. Nós temos grandes empresas de expressão. E o segundo motivo é que o sindicato têxtil é bastante atuante, no sentido de orientar e explicar aos funcionários do setor os direitos, os deveres. Então, isso ocorre naturalmente gerando um maior número de ações nesse setor. Bom, se nós considerarmos que o município de Blumenau e a jurisdição é um município industrial, uma região industrial, certamente a proporção de indústrias e de trabalhadores nessa região, ela não justificaria que 1 em cada 3 ações trabalhistas fosse justamente oriunda do setor têxtil. Isso significa que os outros ramos estão se comportando melhor? Não necessariamente. A gente observa, eu observo desse tempo que eu estou em Blumenau, que muitos dos problemas, por exemplo, LER, DORT, que eu havia mencionado no início, já vêm sendo enfrentados com galhardia pelas empresas. Certo. Então, assim, ações deste gênero são muitas vezes oriundas da Justiça Comum, que detinha anteriormente a Emenda Constitucional 45, a competência para analisar. Atualmente, se vê que as empresas estão investindo em programas de ginástica laboral, móveis ergonômicos, etc. E as ações naturalmente tendem a cair em relação a esta matéria. Com relação aos demais setores de Blumenau, talvez não haja uma conscientização tão grande dos trabalhadores. E isso implique um número menor de ações ajuizadas. E no setor têxtil, a senhora observa uma mudança de atitude das empresas em relação ao quadro atual? Sim, complementando até o que eu já vinha dizendo, a gente verifica uma conscientização maior dos empregadores, na conscientização dos trabalhadores com relação à importância da participação na ginástica laboral, porque a gente sabe que não adianta só o empregador instituir ou orientar com relação a cartilhas de prevenção e tudo mais. A gente sabe que o trabalhador tem que se engajar também. Então a gente verifica que as empresas estão investindo bastante dinheiro, tempo, a troca de imóveis, a contratação de profissionais especializados para realmente diminuir a incidência de questões relacionadas a doenças profissionais e também diminuir, por consequência, o número de ações trabalhistas. Muito bem, entre 1995 e 2006, mais um dado que a gente tem, a produtividade média anual do trabalhador do setor têxtil cresceu 65%. Bom, nós consideramos que isso é um aumento importante, principalmente considerando a competitividade da indústria nacional com o comércio exterior, que no caso do Blumenau, certamente a concorrência com o estrangeiro é muito grande, Por outro lado, o ambiente de trabalho ele não fica mais favorável, nesse caso, ao surgimento
de lesões por esforços repetitivos? Sim, com certeza a gente vê que a exigência é maior, né? A competitividade gera um número de metas maior, né? Os trabalhadores têm que cumprir aquele determinado número de metas. Isso gera não só consequências, eu imagino, de ordem física, talvez questões de LER ou DORT, né? Que são, a meu ver, atualmente suprimidas, estão sendo suprimidas ou pelo menos diminuídas por essa adoção pela adoção de mecanismos de proteção, mecanismos de prevenção dessas doenças laborais, mas gera, por outro lado, questões relacionadas ao assédio moral, que é um dos grandes problemas que a gente vê atualmente nas ações trabalhistas oriundas do setor têxtil. Certo. Bom, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho do nosso tema, mas levando em conta principalmente a sua experiência como juíza numa outra jurisdição importante também no sul do estado de Santa Catarina, que foi a jurisdição de Criciúma, onde lá nós observávamos que havia e talvez ainda haja nesse momento uma dificuldade para os acordos, né? Muitas vezes até pelo acirramento das relações entre os sindicatos, os representantes da categoria econômica e os representantes dos empregadores, dos trabalhadores, havia uma certa dificuldade. A senhora observou naturalmente isso. Agora a senhora foi para um município de Blumenau, que tem raízes aí plantadas na colonização alemã, também que tem toda uma configuração bastante específica, né? Típica dessa cultura, dessa colonização. Eu gostaria que a senhora estabelecesse um paralelo entre um e outro. Eu fiquei em Criciúma também 3 anos e meio, quase o mesmo tempo que eu estou em Blumenau, e a gente observa, claro, além, a par das diferenças regionais, a questão da cultura sindical no Brasil é complicada. Eu vejo assim, há regiões, eu atuei também em Xanxerê, no Oeste, em que isso não é um problema. Né? Eu acho que as pessoas são mais próximas, acabam se conhecendo, então o presidente do sindicato obreiro, amigo do presidente do sindicato patronal, isso favorece as relações. Em Criciúma é muito acirrado. A gente vê que assim, para o comércio abrir no sábado era um problema, passeatas, até o ponto que eu deixei Criciúma, que foi 2005, final de 2005, isso era uma questão assim, de honra para o sindicato obreiro, não deixar o comércio abrir no sábado. Em Blumenau eu já encontrei uma realidade um pouco diversa. Apesar da cultura alemã, a cultura germânica ser muito rígida, né, e a gente observa isso no dia a dia, as relações sindicais são um pouco melhores. Claro que no setor têxtil eu verifico que há um acirramento assim, entre o sindicato patronal e o sindicato obreiro, mas eu vejo que eles sentam, conversam, e muitas das questões, como a jornada 6x2, que a gente já abordou em outros programas, são fruto de conquistas sindicais que já vêm há algum tempo. Então, comparativamente, digamos, Blumenau, eu acho que é uma região mais aberta à conversa e gera, naturalmente, um acordo, né, no meio sindical. Tá certo, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, 1 minuto só.